Olá pessoal, bem-vindos ao canal Arte no Fim do Mundo, aqui é a Juliane. E nesse vídeo eu tô muito animada de finalmente vir mostrar pra vocês aqui algo nunca mostrado na história do canal Arte no Fim do Mundo. Sim, o meu caderno. É um caderno que eu personalizei, tá? Com a logo aqui do canal, pra organizar os meus coloridos, né? Organizar as coisas relacionadas a esse hobby que eu tenho, mas também e principalmente para o canal. Só que antes de mostrar ele, que é a intenção do vídeo, tá? Eu quero falar sobre os cadernos que eu tive e explicar, né, o porquê disso, como eu cheguei até aqui, e aí então mostrar para vocês, página a página, por vários motivos, tá, gente? Primeiro, para compartilhar com vocês como que eu cheguei a esse ponto aqui, né, para me organizar para o canal. Como que eu fiz isso, como são as páginas e para que possa servir aí de inspiração caso alguém goste da ideia, né, e queira começar um caderno também, um coloring journal. Então vamos lá começar a falar desse nome, né? Por que coloring journal? Ah, é um termo em inglês, a gente poderia adaptar aqui, traduzir para um caderno de anotações sobre coloridos, tá? Pensando ali no hobby, né? E aí, alguém que chega no canal agora pode pensar, mas pra que anotar, né, coisas sobre um hobby? Gente, assim, você pode só ter os seus livros de colorir, seus lápis, né? Hoje em dia, assim, também muita canetinha, né? Aqueles marcadores, com essa história aí de Bob Goods e tudo mais. Você pode ter isso e pintar e ser feliz, tá bom? Mas, para quem já pinta há algum tempo e leva isso como uma coisa séria na sua rotina, o que eu quero dizer? O hobby como um momento de lazer do qual você não abre mão, a gente começa a colorir muito, tá? Muito mesmo. E a gente se perde quando você tenta lembrar o que, que você fez naquele mês, onde você estava, quantos coloridos você está fazendo, porque sim, a gente faz mais de um colorido ao mesmo tempo. É um hobby, tá, gente? É uma coisa que não tem fim. Então, você começa a sentir a necessidade, pode ser o seu caso, né? E foi o meu. Você começa a sentir necessidade de colocar isso em algum lugar. Então, é aí que começa a história desses cadernos, tá? Eu vou começar mostrando os mais antigos que eu tive sobre isso. Não vou mostrar assim, folha por folha pra vocês, não é essa a intenção. Vou fazer isso com esse aqui, tá? Com esse bonitinho aqui. Mas é só pra mostrar pra vocês como que as coisas começaram. Então, eu tinha esse caderno aqui que tá escrito Recicle. Eu não sei a marca, sinceramente, tá? Deve ter algo aqui, ó. Eu comprei na Amazon há muito tempo pra fazer anotações minhas. Gente, a gente faz anotações de coisas mil, né? Então, é de estudo, é de trabalho, é de coisas de casa, enfim, coisas pessoais. Então, eu comprei um caderninho desse aqui. E eu coloria aqui, coloria não, eu anotava as coisas aqui, ó, vou mostrar bem assim, tá? Porque as anotações são muito feias e tal. Então, assim, eu anotava aqui. Foi a primeira tentativa que eu fiz de organizar as coisas para o canal, tá? Então, no meu caso, além do hobby, além de precisar ou querer muito organizar o que eu tô fazendo de colorido e tal, eu senti a necessidade muito por causa do canal, porque o que eu estava gravando com vocês, qual que é o próximo colorido, onde nós paramos e as ideias, né, que eu tenho. Então, assim, essa foi a primeira tentativa. Por que eu digo primeira tentativa? Bom, deu certo por um tempo, né? Eu usei quase todo o caderno aqui. Tem umas folhinhas finais que eu ainda uso para outras coisas. Mas é, ele ficou pouco para o que eu precisava e também eu ia anotando assim de qualquer jeito, tá? O segundo caderno que eu tentei fazer alguma coisa parecida é esse aqui. Ele começou, na verdade, como um bloco em que eu ia anotando. Ó, pra vocês terem uma ideia, eu vou até mostrar aqui pra vocês. Ó, caderno de ideias. Então tem combinações, fundos, testes. E eu comecei a anotar aqui também o, o que eu iria fazer no canal, tá? Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês bem brevemente. Tem um pouco de tudo que tá bem bagunçado. Então, esse aqui foi um caderno muito usado também. E aqui deu muito certo essa coisa de anotar o que eu tô colorindo, o que eu fiz. Sabe aqueles vídeos, mostrando coloridos? Ou sei lá, organizar a minha coleção de livros, esse tipo de coisa. Então aqui começou a dar certo. Só que aí acabou, né, o caderno. E sempre tem uma ou duas folhinhas no final, né, gente? E aí eu mudei pra esse aqui, ó, tá? Como vocês podem ver, ele tá bem novinho, porque eu acabei
reciclando ele e não uso mais pra nada, tá bom? Ele tá usa pra outra coisa, como diário e tal. Eu adoro esses cadernos no estilo Moleskine com um elástico aqui pra, sei lá, gente, pra levar pra lá e pra cá. Eu adoro, tá? Então, eu reciclei ele porque eu tinha começado um coloring journal aqui. E aí eu falei: "Ah, mas eu vou fazer um negócio mais bonitinho, mais como eu sempre quis fazer". E aí, então, pedi esse caderno aqui, tá? É um caderno personalizado. Você pode pedir, né, com a arte que você quiser. A arte eu que criei, né? Então a capa e a contracapa já mostro pra vocês. E o caderno aqui, ó, infelizmente não fui eu que fiz, tá, gente? É um tipo de artesanato que eu admiro muito, né? Esses cadernos artesanais com costura, mas eu ainda não faço isso, tá? Então eu pedi pra uma moça muito talentosa fazer pra mim, tá bom? E ela fez. E eu vou deixar na descrição ali a referência, beleza? Pra quem quiser saber, né? Então, esse aqui eu só comecei a fazer algo e já parei, tá? E transferi o que eu anotei para aquele caderno ali, que é o novo, tá bom? Ainda tem esses dois aqui, que também fazem parte dessa história, né? De construção de um coloring journal, até chegar no coloring journal, tá bom? Já explico o porquê desse nome, por que eu tô falando disso. Porque aqui, ó, também eu usei esse planner que eu ganhei. Eu não costumo usar planner assim, ó, semanal. Então eu peguei e comecei a anotar coisas aqui do canal, coisas mais rápidas, sabe? Ah, vou fazer tal vídeo, vou fazer tal coisa, lembrei de tal coisa. E anotar aqui, porque fica aqui, né, perto e tal. Mas ele é muito. Eu ainda uso, vou gastar todas as folhas dele. Mas não é o ideal de você anotar suas ideias aqui, né, suas coisas. Enfim, é uma coisa que eu adaptei, porque eu não costumo usar esse tipo de coisa assim, ó. De anotar aqui segunda e terça, dessa forma, tá? Eu tenho um outro caderninho meu, que eu mostrei esses dias aí no vídeo de tabela, se você não viu ainda vai ver, que é isso aqui, ó. E aí eu gosto de fazer do jeito que eu quero, tá? E não ter uma tabela pronta ali. Então, eu mudei as coisas, né? Em vez de anotar aqui, eu anoto num caderno que é mais livre. E esse aqui eu peguei pra fazer, sei lá, às vezes eu faço lista de compras aqui, gente. Então, só pra mostrar pra vocês que às vezes uma coisa muito pequenininha para esse fim, né, que é organizar ali teus coloridos e tal, não serve. Um outro caderno que eu tenho, que comecei recentemente, é esse aqui. Ele virou um caderno de scrapbook, mas ele também é um caderno de... Ah, vou mostrar pra vocês, gente. É um caderno de anotações, assim, de coisas, tipo, outros hobbies que eu comecei a ter, tá? Ele também é meu caderno de leituras. Se vocês quiserem muito, não é o assunto do canal, mas se vocês quiserem muito que eu mostre o que eu faço em relação a isso, vocês comentem, tá bom? Só tô mostrando porque aqui eu também comecei a anotar umas coisas relacionadas a. Ó, eu que botei esse elástico aqui, não tinha. Eu comecei a anotar umas coisas relacionadas a outros hobbies. Então, esse aqui é um journal geral, assim, tá? E ele tem bem a carinha, né? Bem legal essa capinha. E, gente, por que essa coisa do journal? O que que é, se você nunca ouviu falar nesse nome? O journal, ele é um formato, né, de agenda. Então, você pode fazer qualquer coisa journal, tá? E ele é basicamente um caderno onde você pode fazer uma agenda, um planner, qualquer anotação de uma forma mais personalizada, tá bom? Então vai ter lá, sei lá, tem muitos tipos de journal, mas o que mais utilizam é realmente para fazer uma espécie de planner, né? Uma agenda. E o meu aqui virou um color journal. A primeira vez que eu vi esse nome foi em algum canal, eu não vou me lembrar de quem exatamente, mas dessas pessoas que eu sigo pra vocês, que eu sempre falo das gringas, né? Então vocês, ah, Juliane, mas você não segue brasileiro? Eu sigo sim, mas é mais fácil, né, de lembrar o nome e referenciar. Eu sigo muito canal, tá, gente? Muito, eu vejo muita coisa. E aí eu sempre tô vendo, né, de outros lugares também, porque eu gosto disso. E aí eu vi algumas coloristas que eu gosto mostrando realmente o caderno delas. Então não era um vídeo assim sobre isso, mas era um vídeo que elas pegavam, puxavam assim um caderno, ah, gente, eu colori aqui e tal, que tá anotado aqui. E eu comecei a reparar nisso, eu falei, ué, mas não tem uma forma, já existe, né, uma forma de fazer. E aí eu peguei e resolvi fazer também e adaptar, né, para o meu uso, óbvio, essa é a graça e
vantagem do journal. Você faz do jeito que você quiser, tá bom? E depois que eu vi, comecei a reparar que elas tinham uma agendinha, né? Que elas puxavam assim. Então, tô aqui mostrando colorido e tal. Puxo o caderno. Ah, esse aqui é o tal livro, tal. Agora a gente parou em tal coisa. E eu comecei a reparar nisso. E fui atrás, né? De referências para Color and Journal e tudo mais. E aí, eu montei esse aqui, beleza? Então, chegamos finalmente. Eu vou mostrar para vocês a arte. É o logo do canal desde o início. Eu desenhei esse mundo aqui, como vocês podem reparar, um desenho bem bem inocente, né? Parece uma criança que pintou, mas fui eu, tá? Aqui a letrinha eu melhorei, né? Essa letra eu já fiz no computador e o fundo também eu criei. Era para ter aqui o símbolo do meu signo, mas cortou ali, né? A impressão. Aqui eu coloquei uma frase do Van Gogh, que acompanha aí sabe que eu gosto muito. Ai, gente, quem não gosta, né, do Van Gogh? Mas coloquei uma frase dele, tá? E o canal aqui para representar que esse livro não, desculpem, esse caderno é um livro também, né? Praticamente um livro, tanto de folha que tem, mas esse caderno é para as coisas do canal. Por isso que eu quis fazer com essa capa, tá? Digam pra mim se vocês gostaram, se vocês acharam bonito. Não, gente, eu não quero biscoito, eu só quero realmente saber, tá bom? Então, eu vou mostrar as páginas aqui pra vocês. Começa aqui com o meu... Opa, tem uma foto que eu imprimido, um colorido, para presentear, e aí não ficou aqui comigo. Imprimi duas ou 4 cópias, não lembro. Aqui eu queria que ficasse assim bem escuro e o meu nome, mas não ficou do jeito que eu pensei, porque acabou saindo a impressão, né? Não um papel preto mesmo. Então aí eu vou mudar, eu acho. Essa aqui foi a primeira capinha que eu fiz. A minha letra, gente, minha tentativa de letra, hein? Inclusive naquele caderno que eu mostrei pra vocês, eu tenho, né, o controle disso de treinos de caligrafia e letra também, tá? Ele é meio que um mix, um journal de tudo. Então aí eu fiz essas letrinhas aqui, ó, planos, ideias, tá? Aí aqui já começa a minha, as minhas colagens, né? A minha personalização das coisas. Então, o começo foi muito simples. A primeira página que eu fiz foi essa aqui. Hoje em dia eu faria diferente, tá? Mas a gente vai melhorando, né? Eu simplesmente coloquei aqui na ordem alfabética que eu já tinha organizado no computador, né? Eu mantenho uma ordem, eu mantenho uma planilha que eu vou atualizando coisas. Então, eu só coloquei os nomes aqui do que eu fui, do que eu tinha na coleção até a época, e aqui foi o que eu comprei depois, ó. Então, ficou bem simples, mas é legal para eu visualizar quais são os livros que eu tenho, simplesmente. Mas hoje em dia eu faria diferente, acho que eu dividiria aqui, colocaria as autoras e tal, mas enfim, já vou mostrar páginas mais pra frente que eu faço isso. Aí aqui eu fiz a colagem, vou mostrar pra vocês, ó. Van Gogh aparecendo aqui, minhas colagens bonitinhas, coisas da Johanna, da Maria Trolli. E aqui não podia faltar, né, gente? Fiz uma janelinha aqui com o Bob Goods. Olha só que fofo. Gente, tô adorando fazer esses negocinhos aqui de colagem, tá? Então, vamos para as próximas páginas. Aqui não posso mostrar pra vocês. Não, aqui eu já acho que eu já mostrei, né? Em algum livro aí de coloridos. Então tá, então eu posso. Aqui é a página de livros em branco. Se você não viu o vídeo que eu faço a tag livros em branco falando, né, sobre o que tá intocado ainda na minha coleção, vai lá ver, tá? Eu deixo aqui o card. Então, vejam, já tô finalizando aqui, ó. Já fui preenchendo, ainda tem coisas aqui que eu preciso fazer. Esses que estão assim, porque eu só comecei, mas não terminei. Então é isso. E aqui são os meus coloridos em andamento, tá? Eu coloquei um papelzinho aqui porque acabou o espaço, eu precisei colocar lá, mas eu ainda tenho coisa aqui que eu preciso terminar. Então, enfim. Aí eu coloco aqui os coloridos organizados dessa forma. Eu não coloco o dia, só o mês, tá? Pra gente saber. E pra me organizar, pra mostrar pra vocês. Pra gente. A gente quem, né? Eu saber, tá bom? Mas eu falei a gente por causa do canal. Então aqui eu uso muito pra mostrar. Esse aqui eu mostrei no último vídeo ali, ó, até março. Beleza? E daí aqui pra frente é o que eu vou mostrar pra vocês que eu, né? O que eu terei terminado? Será que tá certo isso? Aqui, gente, eu criei uma página para o canal, né? Coloquei aqui uns símbolozinhos de YouTube. Coloquei aqui, ó, pra gente não se perder também o que tá gravando. Porque uma coisa é o que eu estou pintando.
independentemente de estar gravando ou não. E outra coisa é o que eu estou só gravando com vocês em alguma série, né? Tá? Então, anoto aqui. Aqui eu resolvi fazer uma página inspirada, eu vi no Pinterest. E aí, resolvi fazer na época aqui, ó, que eu fiz, eram essas as estatísticas do canal. Hoje em dia já mudou bastante. Então, eu fico bem feliz, assim. É legal você anotar esse tipo de coisa para você ver, né? O, o, o crescimento, assim. Às vezes a gente fica se questionando, né, sobre o nosso trabalho, fica em dúvida, né? Isso é normal. E quando você vê assim, quando você compara, né, o que você está fazendo agora e os seus resultados com o que você fazia antes e os seus resultados anteriores, você realmente vê que está melhorando, que está evoluindo. Isso é muito legal, tá, gente? É uma coisa que eu já falei em outro vídeo sobre desenvolver técnicas para colorir, porque a própria Johanna fala, né, que você tem que se comparar consigo mesmo, tá? E não com os outros. Então eu procuro realmente fazer isso, assim, na minha vida. E fazer essa página aqui, embora eu nunca mais voltei pra anotar, ó. Ah, não, tá certo, em junho. Mas acho que eu fiz errado a escala aqui, enfim. Vou redesenhar. Isso aqui me fez ver, assim, quanto realmente o canal. Ele não faz diferença só na minha vida, né? Ele realmente tem ajudado as pessoas têm gostado. E vocês, né, que estão aí assistindo, me fazendo companhia, sempre entram, né, comentam, deixam like. Quem chega agora e se inscreve, né? Se inscreve e fica no canal porque gosta. Então, assim, eu fico muito feliz com isso, tá? E não tem por que ter uma falsa modéstia aqui, tá bom? Então, essa página é só sobre o canal, mas eu quero fazer outras coisas no mesmo estilo, assim. E aqui para organizar o gravando, né? Aqui eu fiz uma também inspirada em páginas que eu vi por aí, mas eu fiz o meu próprio, tá? O que fazia sentido pra mim. Inclusive preciso preencher aqui, porque eu já fiz coisas. Aqui é um bingo de colorir. Então eu coloquei aqui, ó. Ai, gente, desculpa, balancei a mesa. Coloquei aqui como se fossem metas do que eu quero fazer, ou ideias, ou simplesmente sugestões criativas de quando eu. Para quando eu quiser pintar e não souber o que fazer, sabe? E é legal, assim, são como desafios. Eu lembro que tinha uma página que. Tinha, não, ainda tem, né? A página da Mil Cores Desafios, lá no Insta. E no começo eu seguia. Eu ainda sigo, mas no começo eu acompanhava e fazia mais os desafios, né? Porque quando você tá começando, você não tem muita ideia, assim, do que fazer e tal. Então, isso ajuda muito. E aqui, isso me lembrou muito, resgata um pouco essa coisa dos desafios, né? Que não é uma coisa que você pensou sozinho, digamos assim. Algumas coisas, sim, eu coloquei aqui. Mas outras é pra você se desafiar, pra você cumprir aquilo e fazer. Coisas que você não faria por uma iniciativa, assim, tua, né? Mas que tá aqui como um desafio mesmo. Então, aqui, por exemplo, tem um aqui, ó, que foi sugerido inclusive por uma inscrita, que eu não vou me lembrar, perdão, mas se você lembrar que sugeriu isso aqui pra mim, ó, use a mão não dominante, eu ainda não fiz. Então, são coisas assim, tá, gente? Usar apenas três cores, apenas cores frias ou quentes, criar textura, esse aqui eu já fiz, colorir uma página de flores, pintar uma mandala, usar cores análogas, cores complementares. Alguns vocês podem ver que eu já pintei, eu já fiz aqui. Mas tá, eu preciso pintar aqui, preciso atualizar. E aqui eu deixei pra fazer conforme o que eu preenchi aqui, eu anoto aqui, tá? Então, por exemplo, digamos que eu já fiz um desenho com um efeito metálico. Ele tá aqui como quadradinho 35. Então, eu venho aqui na linha 35 e coloco qual foi o colorido referente a esse desafio. Entenderam? Legal, né? Comentem aí se vocês quiserem que eu compartilhe isso especificamente no vídeo pra gente ir fazendo, tá? Se vocês quiserem aí, mas fica a ideia, ó. Vocês já podem visualizar no vídeo. Fica a ideia aí pra quem quiser fazer alguma coisa assim também, tá bom? Aqui é uma página que tá meio vazia, porque eu deixei de anotar coisas aqui que eu vou tendo ideias, e enfim. Então, eu já atualizei isso. Mas aqui eu fiz. Tem uma coisa que é feita no Reading Journal. Reading Journal é um caderno de leituras, tá? Onde você organiza suas leituras. E aí eu me inspirei muito nesse tipo de caderno para fazer aqui o Coloring Journal também. E aí tem uma página que chama To Be Read, que é o que você quer ler, assim. E aí eu fiz o To Be Coloring, tá? E aqui tem uns livros que alguns estão em branco, outros não estão em branco, mas eu peguei eles para pintar assim uma vez só, tipo, ou muito pouco. E aí
tenho meta aqui de fazer alguma coisa com eles e aqui estão as ideias para a página, né, para eu anotar qual a ideia. Não necessariamente só desses aqui, mas nesse caso eu fiz para combinar com essa página. E acabou ficando assim, mas eu vou anotar coisas. Aqui, gente, é uma página mais, eu vou pôr a mão acima, uma página mais pessoal, vou mostrar bem rapidinho aqui, ó, como tudo começou e agora, que são as minhas reflexões sobre o canal, sobre o que eu já fiz, etc, tá bom? Desculpem, mas eu vou tampar porque é uma coisa que eu escrevi, enfim, foi tipo um diário ali. Aí aqui, a partir dessa página, eu começo a fazer as páginas de coleções. Por quê, né? Aí eu gosto de organizar, gente, vocês me conhecem. E aí, deixa eu tomar uma água aqui. Eu adoro organizar. É um outro hobby meu. Eu organizo tudo que aparece na minha frente. E aí, eu comecei a fazer as páginas de coleções que eu tenho. Então aqui tá uma coleção assim, é bem singelo, tá, gente? Mas é uma coleção, né? Um negócio assim que tem um valor afetivo. Então eu comecei aqui com aqueles bonitinhos. Tem mais hoje em dia, mas eu comecei com o que eu tinha aqui. Essa capa tá errada e eu preciso trocar. Porque não é esse que eu tenho, é outra capa, o Girl Moments. Aí eu fiz aqui o da Camila, assim, só tenho esses livros dela. Gosto muito deles. Gostaria de adquirir outros, mas aí eu dei um tempo, né, das compras de livro e tal, como vocês sabem. A gente falou sobre isso num vídeo que eu vou deixar o card passando aí, que é uma revisão de meio de ano, tá bom? E aí eu coloquei aqui, eu coloco coisas diferentes, né? Coloco ali o livrinho, algumas informações sobre ele e aqui o progresso. Eu tenho que atualizar, tá? Não tá zerado assim. É que primeiro eu fui desenhando a página e depois eu venho anotando coisas. Como vocês viram, tá em branco ainda. É recente, tá, gente, esse caderno, por isso que tá assim. É outra coleção aqui de frases para colorir. Coleção Lulu Maio. Sim, eu só tenho 4 livrinhos dela. Mas pra mim tá ótimo já, porque eu não costumo colorir tanto assim, né? No mesmo livro, eu vou variando. Então, se eu ficar com uma coleção grande, como eu tenho de outras duas ilustradoras só, né? Da Johanna e da Hannah Carlson. Então, aí vai ficando difícil você preencher, sabe? Então, sim, a gente sempre quer, né? Mais livros, mas eu tô feliz com esses aqui. Fofinhos da Lulu. Também tem que preencher ali os coloridos que eu fiz. Aí eu fiz aqui uma coleção arte cor, são esses que eu tenho. E aqui é uma outra forma, né, de mostrar a coleção pra vocês, mas eu ainda não terminei de colar meus adesivinhos. Esses adesivos também, gente, pedia, só você caçar aí na internet, tá? Mas eu pedi lá no Shopee, adesivinhos. A gente pede, quem faz scrapbook, e quem começou a me convencer disso foi a minha irmã, a culpada é a minha irmã. Compra muito adesivo, esse tipo de coisa assim, pra colar, tá? Não só adesivo, né, mas os papeizinhos bonitinhos e tal. E aí foi aí que eu comecei e me perdi, sabe? Então não tem mais volta. Gostei muito dessas páginas, ficou bem contrastante, né? Aqui coloquei uns títulos avulsos, que não tem uma coleção assim, né? Só eles. Esse aqui são os nacionais e os avulsos importados são esses aqui, tá? Também não pintei muito nesses dois, tem que pintar. Coloquei nível de dificuldade aqui deles. Achei bem bonitinha essa página, modéstia à parte. Essa aqui, falta colar que eu não tenho essa capa do Girl Power, então eu fiz a coleção Disney aqui, de alguns livrinhos que eu tenho da Disney. E aqui é aquele Girl Power que tem a Frozen na frente, a Frozen, a Elsa na frente, tá? E inclusive eu tô pintando, tô gravando com vocês, tem que continuar, né? Esse aqui também, tô fazendo um colorido, a gente começou a pintar. E daí aqui eu fiz dos livros japoneses que eu tenho, tá? Aí aqui, gente, eu não vou mostrar. Deixa eu colocar aqui só uma coisa na frente, assim, vai. Porque aqui tem os coloridos que eu tô fazendo e ainda não terminei, não mostrei, enfim, não gravei nada. Mas é uma página de coloridos em andamento. Vejam, daqui, dessa aqui, né? Dessa primeira que eu fiz, pra essa já melhorou. Então você vai melhorando também suas colagens, as ideias que você tem pras coisas, sabe? Como é? Então vai até aqui. Eu não vou mostrar a próxima página, ó, só um spoilerzinho ali. Não vou mostrar a próxima página também, porque eu fiz junto com vocês, tá? Então essa aqui não vou mostrar tudo por causa dos
dos coloridos que estão aqui, que ainda é surpresa. E a próxima a gente vai fazer junto, então vocês vão ver, tá bom? Acabou aqui meu caderno, eu comecei ele há pouco tempo, então não tem mais páginas pra frente, né? Tá? Mas eu acho que eu vou preencher ele bem rapidinho, assim, no sentido de coisas, né, que eu tenho pra anotar. E, gente, é isso. Quando eu vejo esse caderninho, assim, gente, eu fico tão emocionada e fico muito feliz de compartilhar, como eu tava dizendo, com vocês, o que eu faço, assim, que nem sempre é gravado, sabe? A gente não consegue gravar tudo, nem é o ideal também, né, eu acho. Eu acho que o canal é sobre o hobby, é sobre arte, é sobre colorir, é sobre tudo que envolve, né, a arte, a criação. E essa é uma parte, assim, que eu achei legal de mostrar pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de ver tanto quanto eu gostei de fazer o vídeo, beleza? Se você gostou, já sabe, deixa o like aí pra mim. Se é novo ou nova por aqui, se inscreve. Se você já é inscrito, confere se o sininho ali tá ativado para você receber notificação dos vídeos novos que eu publico, beleza? Então, depois dessa parte, eu vou deixar rolando aí o vídeo da gente montando, né? Que eu já gravei, mas enfim. É da gente montando uma página juntos para vocês verem aí como que eu faço. Então é isso. Agradeço pela companhia, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, seja ele qual for. Ah, não esquece, o vídeo não acabou. Vou deixar rolando aí a, a página que a gente fez juntos, tá? Até o próximo vídeo. Tchau! Então, gente, bora ver o processo de criação de uma página dessas comigo? Eu começo pegando uma pastinha ali que eu deixo vários recortes de uns papéis cartão que eu compro na mesma loja de arte que eu costumo comprar materiais, né? E tem esses papéis aí bem bonitos. Aí eu começo escolhendo ali algumas coisas, nem tudo que eu escolho eu uso, tá? Eu vou fazendo assim o que dá na telha, o que eu vou sentindo, tá? Aí eu uso esse refilador para alinhar bem certinho, porque às vezes o papel tá cortado de qualquer jeito. E daí eu faço uma colagem, eu quis fazer uma coisa mais... como que eu posso dizer? Eu queria algo vintage, bonitinho, mas simples também, sabe? Porque o espaço tem que ficar grande ali para eu fazer as anotações, né? Vocês já vão entender por quê. Eu aproveitei que eu precisava mesmo criar essa página e resolvi gravar ela com vocês, tá? Poderia gravar de outra, né? Também, fazendo lá a coleção, uma página de coleção. Mas acho que tanto faz, é mais para vocês verem mesmo o processo. E aí eu decidi fazer uma margem ali, eu uso um marcador acrílico. E é isso, gente. Eu não fico assim. Às vezes, quando eu tô muito inspirada, eu quero fazer um negócio muito diferente, eu vou dar uma olhada em umas fotos, mas aí eu fui fazendo o que veio na cabeça. Eu recortei uma florzinha para usar, mas vocês vão ver, né? Acontece isso no scrap. É muito comum, a gente vai escolhendo, às vezes chega até a colar uma coisa e descola porque não combina muito, aí eu tô fuçando nos meus papéis. Umas impressões simples que eu tenho para colocar ali, porque eu lembrei que eu vou fazer uma página que tem a ver com o canal, né? Então aí eu deixei de lado a florzinha e peguei uns desenhinhos que tem a ver com filmagem, né? Com gravação e tal. Aí, por isso que eu acabei não conseguindo encaixar ali, não usando a florzinha, tá? Mas eu peguei essas fitas aí de filme. Fiz um cantinho ali, muito simples, tudo muito tranquilo. Eu achei que tá faltando um pouco de cor ali nas margens. Daí lá vai eu pegar o giz pastel seco. Eu gosto muito de usar giz pastel seco pra fazer uma coisa assim mais rapidinha, mais despretensiosa também, né? Porque ele preenche ali, fica uma coisa bonita e é fácil de usar, enfim. Aliás, se você nunca viu nenhum vídeo aqui sobre giz pastel seco, tá perdendo, vai lá ver, vou deixar o playlist aqui, ó, passando no card, tá? É muito útil esse material. Aí eu fiz ali as margens pra combinar mais com esse ar. Eu vou chamar de vintage por causa
das margens que eu escolhi ali, daquele papel cartão preto com flores, achei bem bonito. Aí eu só faço essa pintura mesmo, aí vou preenchendo ali, misturando. Depois eu acho que eu fico pensando que falta um detalhezinho, alguma coisa assim. Aí eu acabo. Aí fica descolando ali às vezes, né? Mas eu acabo pegando um stencil. Eu tenho alguns assim. E às vezes eu uso nesse momento mesmo. Como vocês vão ver aí, peguei um lápis de pastel seco também. E comecei a fazer ali. Poderia ser com caneta. Às vezes eu faço com caneta gel, que tem brilho. Mas aí eu queria uma coisa mais escura mesmo, bem opaca. E não tão certinha também. Então eu peguei o giz pastel seco. Mas ele é difícil, né? Porque ele não fica muito pontudo por muito tempo. Aí eu vou fazendo ali bem aleatoriamente, como eu acho que fica bem. Não tem regra, tá, gente? É muito legal fazer essas páginas aí. Eu quis gravar essa parte justamente para mostrar, né, o, o processo, como quando a gente está colorindo e mostra ali, porque é muito legal. Talvez vocês vejam e se animem de fazer, sei lá, gostem. Ou simplesmente gostam de assistir, né? Eu, antes de me aventurar aí nos scraps, eu ficava vendo os vídeos falando, que legal, interessante. Então, é bem comum isso. Finalizando essa parte, eu já gostei, já ficou bom. Achei que enfeitei o suficiente a margem. Vou deixar ali, vou apagar, porque usei giz pastel, né? E fica pozinho para tudo que é lado. Mas achei bacana, eu tô satisfeita. E ali no meio já vou escrever o título, né? Eu atravesso assim as duas páginas, porque eu ocupei as duas, né, para fazer. E agora vocês vão entender que tipo de anotação eu quero fazer. Eu tava precisando de uma página assim no caderno, tá? De ideias pro canal. Uso uma letra muito simples, porque o simples sempre funciona. Porque às vezes eu fico pirando muito nas letras e aí, ixi, eu vou longe, tá? Então, não que eu saiba, né, super fazer os modelos, mas eu copio assim e vou fazendo bem devagar. A ideia aí era uma coisa mais prática. Por enquanto, gente, vai ficar assim a página, tá? Porque eu ainda vou fazer as anotações nela. Ah, ficou muito fofo. Eu espero que vocês tenham gostado aí do processo, gostado do vídeo, tá bom? Comentem aí, tá? Pra mim. E é isso, eu me despeço por aqui. Obrigada pela companhia, tá? Até mais. Tchau!